Vamos iniciar, gente? Podemos sim. Pode apresentar. Então tá joia. Pessoal, bem-vindos, boa noite. É um prazer recebê-los aqui nessa sala de debate. Agradecemos demais a disposição de vocês. Todos nós estamos mega corridos, não só com o curso, mas com o trabalho, com essa nossa vida aqui, né, de pandemia. Então, a gente sabe que essas horinhas são preciosas, então agradecemos, nosso gratíssimo aí a presença de todos. Tá? Para iniciar, né, como boa toda atividade escoteira, vamos ao nosso achamento, ao nosso achamento. Vamos hastear a nossa bandeira. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todos visualizam? Sim, Ju. E agora eu paro de ver vocês. Então, aqui. Atenção, cursantes, firmes. Bandeira nacional em saudação. Você tá com o meu colar? Firmes. Descansar. Eu conheço esse arreamento aí. Conhece? Ele vai entrar para a minha alcateia, isso aqui. Pessoal. Chefe, que tá com a Sônia Santos. Desculpa, como é que é seu nome? Opa, deixa eu alterar aqui que eu tô no computador Então, da minha qual que é seu nome, chefe? José Severino. O chefe José foi a chefe Rose aqui do nosso distrito. Que nos emprestou. Eu sou aqui de Campinas. Eu sou do distrito. Eu também. Eu sou do Jaguareté. Prontinho, então? Pessoal? Chefe Juliana, só um minutinho antes. Posso? Espero, chefe. Tem alguém do CRAOS aí? Tem alguém do CRAOS na sala? Não tem, que pena. Hoje o Grupo Escoteiro CRAOS aqui de Campinas faz só 52 anos. Opa. Eu gostaria de deixar minha homenagem, já que estará gravado, porque minha primeira promessa foi feita lá. Depois a gente manda escrever. Eles devem ter Facebook, algo do tipo, a gente manda um parabéns lá, né? Pessoal, todos me escutam? Chefão Marcelo aqui para mim, ele travou. Sim. Tá todo mundo me escutando? Sim. Legal, então. Então, vamos iniciar, pessoal. Qual que é o intuito, então? Somos o grupo 4, né? Nossa, é a patrulha Caigang, ok? Que é aquela tribo, uma tribo que reside aí nos litorais do nosso país, certo? E que se criou muito. Teve uma grande tribo aqui, uma grande ascensão no estado de São Paulo. Por isso que a gente acabou... Nós nos batizamos com o nome dessa tribo. E o que nós vamos falar nesse debate hoje? Algumas resoluções da DEM e da CAN, tá? Esse é o intuito desse nosso encontro. Bom, mas, cara, o que é essa bendita DEM e o que é essa CAN, né? A real é que tem muita gente, muito chefe, que não sabe. Ou que ela sempre escuta, mas que bodega é essa, né? Então, fizemos aqui um breve resuminho. A DEM, então, a Diretoria Executiva Nacional, ela é o órgão executivo dos escoteiros do Brasil, tá? Ela que é responsável por tudo que diz respeito à gestão e à orientação institucional e também dirige o Escritório Nacional. O presidente e 2 vice-presidentes são acompanhados por diretores nomeados para equipes executivas e todos atuam, como sempre, na força voluntária. Ok? O CAN é o Conselho de Administração Nacional. Então, temos o Executivo e o Administrativo, tá? Que é o órgão, então, diretivo nacional, que é responsável pela deliberação e pelo alinhamento de pontos relevantes do escotismo nacionalmente, quer dizer, válido em todo o território nacional. Além do presidente e do vice-presidente, são elegidos 12 conselheiros titulares que completam o CAN, mais os representantes da Rede Nacional dos Jovens Líderes e mais das áreas geográficas.
Quer dizer, é muito cacique, né? É muita gente que compõe aí esses nossos órgãos, ok? E o que são as tais das resoluções? Resoluções são os atos administrativos, tá bom? São normativos que são expedidos por essas autoridades do Executivo. Oi, José, boa noite. Então, que são das altas autoridades do Executivo, mas que não passam pelo chefe do Executivo, tá? Que só deve se expandir decretos. Ou pelos presidentes de tribunais, órgãos legislativos e colegiados administrativos para disciplinar matéria da sua competência específica. O que dentro dos escoteiros do Brasil é a Diretoria Executiva Nacional e o Conselho de Administração Nacional, tá? E através dos mesmos assuntos complementares do regulamento, o Estatuto, diretrizes nacionais, os POR, são disciplinados e definidos. Cara, é a galera que coloca as nossas regras. Bom, esse debate, pessoal, é para ser uma coisa bem leve, bem gostosa. O microfone vai estar aberto, tá bom? Se a gente vê que está fazendo muito alvoroço, muita gente falando ao mesmo tempo, a gente vai acabar mutando alguns microfones, mas gostaríamos que vocês se sentissem livres para falar a respeito dos temas, de alguns temas que nós vamos colocar aqui. Nós escolhemos em especial 2 temas, tá? Para que a gente possa dar andamento nessa apresentação. E gostaríamos que vocês participassem aqui com a gente e passassem, né, quais são o pensamento de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Para reger isso daí, eu vou chamar a chefe Carol, tá? Que vai estar aí com vocês. Carol, você dá uma olhadinha então, apresenta para o pessoal a resolução e dá início aí ao nosso debate. Sim, gente, eu vou fazer uma leitura mesmo, tá? E só por uma questão de ordem, voltando para o que a Ju comentou, na hora de vocês falarem, seria muito interessante vocês levantarem a mão aqui, né, no aplicativo que a gente vê, na tela tem uma mãozinha, né, e escrever também lá no chat, só para o chefe ter um controle, né, de quem tá falando, de quem quer na sequência, né, mesmo a mãozinha dando para ver a sequência, acho que vale a pena a gente reforçar, tá bom? Então, essa resolução do CAM, de 5 de 2021, ela altera algumas regras do POR, entre elas a 130, a 131 e a 132. Entre as que a gente escolheu, tem essa 130, que é a que define a participação dos cursos de linha de formação, ou seja, quais os pré-requisitos para participar dos cursos preliminar, intermediário e avançado e da linha estratégica ECF. Então, o processo, né, de formação da chefia. O seguinte é da regra 131, que define o uso dos símbolos da formação do adulto, o anel de guio, colar da insígnia da madeira e o lenço de guio. E a regra 132 define a nomeação dos diretores de curso, equipes regionais de formação e equipes de curso. Já que por acaso tem mais slides além desse? A segunda, no caso, se você já quiser falar sobre a segunda que nós vamos conversar, pode justamente a apresentação da iniciativa Tribo da Terra, né? Será que é melhor a gente falar tudo de uma vez ou tomar um de cada vez? O que vocês acham? Fica à vontade, cara. Acho que você já pode falar e a gente abre aqui geral. Tá, então a segunda resolução que a gente colocar seria essa aqui, que é sobre a implementação da Tribo da Terra, né? Ela define que uma das insígnias que pode ser adquirida entre os ramos lobinho, escoteiro e sênior, né? Que ela não seja mais utilizada e no local dela a gente use essa da Tribo da Terra, né? Pelo menos, se eu não me engano, é isso, né? Que seria essa do reduzir, reciclar e reutilizar. Escoteiros pela energia solar e campeões da natureza. Define data limite da insígnia dessa IMMA, então era isso mesmo, né? E coloca como responsável da implementação e define os responsáveis pelo material dessa implementação, né? Essa insígnia, então, ela tem prazo de validade, o jovem que ele tira essa insígnia até esse prazo que a gente colocou entre parênteses, ele pode usar ela como uma insígnia especial, né? Mas a partir desse momento, dessa data limite, ela não valida quando ele passar de ramo, né? Então, por exemplo, um lobinho tirou, no ramo seguinte ele vai ter que se desfazer dessa insígnia. Chefe Gê, acho que saiu. Ou eu que tirei? Não, pode deixar que eu volto. Pronto. E o seguinte, tem mais um, né?
Oi, não, que na verdade, a terceira que nós tínhamos escolhido, pessoal, não sei se vocês já viram, foi lançado, né, na última reunião de CAN, que nós teremos a medalha especial, né, e o PIN de perseverança. O PIN que vem para os jovens, que a gente achou super legal, mas não teve a resolução, né, que é o do jovem que tem mais de 2 anos, que nesse período de pandemia se manter. É muito legal, Camila. Depois, se você quiser, a gente manda lá. Na verdade, nós não sabíamos, foi o chefe Marcelo que colocou. Sim. A medalha da perseverança e o PIN da perseverança, que é o pessoal que, as crianças e até mesmo os jovens, que se manteram dentro do movimento durante esse nosso período de pandemia maluco, tá? Eles podem ser agraciados com essas medalhas, né? E os jovens com esse PIN. Eles têm que estar com um registro, né, de 2 anos para cá, né, de 2020, né, até tem que estar registrado, e ter acompanhado as atividades. A gente queria ter colocado isso, né, para bater esse papo aqui agora, mas não teve a resolução ainda, apesar de estar ok no CAN, ainda não foi escrita essa resolução, né, por isso que a gente acabou não voltando. O que é interessante é que eu acho que vem num momento, assim, até que se é para fugir só um pouquinho, pensem com carinho, né? Quem são seus jovens, já façam os relatos, porque é uma coisa muito legal e a gente coloca para vocês depois lá no grupo do intermediário, né, chefe Marcelo, aquele arquivo que você levantou, que, ó, isso vai dar o que falar. Certo? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que para a gente começar, alguém gostaria de dar esse start, né? Colocar essas opiniões sobre a formação, né, dos nossos, da nossa chefia, né? As novas regras, as novas mudanças. O que vocês acham sobre esse assunto? Vocês estão sabendo? Nós temos chefes aqui que conhecem um pouco mais nesse assunto. O chefe Marcelo, se quiser falar alguma coisa, eu deixo agora aberto para vocês. Vou até parar a apresentação, tá? Para a gente ficar aqui. Não briguem para falar, tá, gente? Não precisa brigar. Tá bom? A gente faz com os jovens, um passinho à frente. Um de cada vez, sabe que tem lobista. O pessoal tá com vergonha também, porque eu confesso que é uma coisa que eu não estou muito familiarizada, então talvez deixar lá aberto, só para o pessoal ver e estar em contato, assim, né? Sei lá, se vocês quiserem correr no POR agora e dar uma olhadinha, também nada impede, assim, né? Para ver o que é. O chefe Marcelo já levantou a mão lá, chefe. Vamos começar chefe Marcelo. Bom, vamos começar as polêmicas. Eu adoro polêmica. Bom, nós estamos aqui fazendo um curso básico. Ele está descrito nessa resolução 03 do CAN de 2021. Mas ele vai nos afetar mais lá na insígnia da madeira. Só faz um oi aí para mim e fala. Bom, por que isso vai afetar a gente lá na frente, quando a gente for IM? Porque depois de IM nós temos os cursos CNGA 1, que é o curso de formação 1, que nos autoriza a ir trabalhar e a ser diretor de curso preliminar e curso básico, intermediário agora. E depois tem o curso CNGA 2, que é o curso que nos autoriza a ser diretor de curso de insígnia na madeira. E o que essa resolução trouxe de novidade? Trouxe que agora, para você ser um CNGA 2, você só vai poder fazer esse curso se você tiver uma função ou na região ou na nacional. E eu queria jogar isso para vocês, para saber o que vocês acham, que é justamente a maior polêmica desta resolução. Como disse a chefe Carol, não briguem para falar. Nem vamos precisar do mediador, né? Quem tiver com dificuldade de... Pessoal, vocês estão entendendo? Vocês estão ouvindo a gente? Estão vendo? Eu só não queria atrapalhar a fala do chefe Marcelo, mas aqui, logo que eu entrei, a tela ficou toda em quadradinhos pequenos, né? Então, se alguém também estiver vendo assim, quando o chefe começar a falar, clica no PIN em cima dele, que a gente amplia a imagem e consegue enxergar um pouquinho melhor.
Pra quem tiver perdido, né? Não precisa não, eu sou feio demais. Já sei. Imagina, chefe. Pessoal, bom, não tem problema. Se tá complicado esse tema, a gente vamos trocar então. Né? Chefe, na realidade eu estava dando uma lida nessa resolução e é assim, pelo que eu entendi, essa é aquela que fala que os formadores têm que ser indicados, né? É isso? Exato. Isso, Então, exato. Deixou-se a mão da região para indicar os candidatos. Então, mas isso, né? isso aí não acaba sendo uma coisa boa, porque assim, tira um pouco daquela, ou põe um pouco mais daquela panela que tem, não sei. Porque não depende mais só do distrito indicar, né? A região pode estar indicando você. Então, Alexandre, já que nós vamos debater só nós do grupo mesmo, pelo jeito, eu acho que já que era para fazer uma alteração na resolução, no POR, isso deveria ficar a cargo do escotista e o seu APF, sabe? Eu quero fazer o curso, por que eu tenho que ser indicado por alguém? Eu me candidato, eu tenho todos os pré-requisitos, por que eu tenho que esperar a região ou a nacional me indicar? E mais, eu tenho que ter um cargo lá. Então, eu entro nessa do chefe Marcelo, é uma coisa que eu pensei muito, a questão do favoritismo. Né? Hoje a gente vive, a gente sabe que tem alguns órgãos que tem seus favoritos, as estrelinhas e tal. E eu já penso muito no favoritismo. Então, poxa, e aquele chefinho que ele tá lá na sessão, né? E o cara é bom, né? O cara é bom, o cara é ótimo, mas é na dele. Né? Ele tá lá, sossegado. Por que ele não pode ser indicado? Né? Como que chega essa informação? Como que chega este contato? Entendeu? É isso que eu me pergunto muito. Pode falar. Pode falar, chefe. Pessoal. Tarcísio lá levantou a mão. Isso, chefe Tássio. Perdão, chefe Tássio, sou escotista aqui no 30PP de João Pessoa, Paraíba. Eu tenho uma visão assim bem crítica em relação a esse tipo de posicionamento, sabe? Eu acho que o engessamento do movimento ele enfraquece o movimento. Na verdade, se cria um domínio de mercado, entre aspas, de forma que os escolhidos, as pessoas que fazem parte da restrita cúpula, são as pessoas que podem ascender a esse nível de formação. Isso vai enfraquecer e empobrecer profundamente o movimento. Por quê? Porque eu fui membro juvenil como lobinho, como escoteiro, como sênior. Eu vivi o movimento escoteiro na ponta. E hoje, como escotista, eu percebo que muito da nossa força, muito do que é a magia do movimento escoteiro vem da base. E enfraquecer a base é algo que vai frontalmente contra o conceito básico que é o escotismo, sabe? Eu acho que essa criação de domínio de mercado, essa criação de espaços fechados, não é bom para o fortalecimento do movimento. Eu tenho uma posição bem crítica em relação a isso, porque, principalmente, nós estamos vivendo hoje uma época de descentralização e de circulação de informações sem precedentes. E movimentos como esse, de inibir a ascensão de cérebro, de capacidade, de inteligência para fortalecer o movimento, na contramão dos processos de evolução para o fortalecimento do movimento escoteiro. Chefe Alexandre. Então, chefe, eu até fui dar uma olhada de novo aqui, só respondendo o chefe Marcelo. Para participar do curso, ele não é necessário
ser indicado. Na verdade, ele é necessário ser indicado para ser um formador, né? Ele tem que ser convidado pelo curso, mas para fazer, pelo que eu estou vendo aqui na resolução, não, né? Para fazer, ele é só necessário ter participado do curso de avançado do nível e o curso e o encontro de capacitação de formadores. Mas aí, para você exercer um cargo, sim, é indicação, né? Eu vou abrir a resolução aqui, vou falar já. Mas Só... eu acho que para CNGA 2... o chefe Juarez quer comentar também. Vamos lá, chefe. Pois não. O chefe tá sem som. Tá mudo. Tá mudo, chefe. Desculpa. Depois que o chefe faz o curso, o APF, ele não teria que, vou usar um linguajar, ele não teria que vender, saber que a pessoa está interessada a esse cargo, ele teria que vender essa pessoa para a diretoria lá da Nacional. Porque tem muitas pessoas e poucos cargos, né? Eu acho que teria que ter vender a pessoa. Olha, eu tenho essa pessoa, ele está preparado até chegar a vez dele assumir um cargo, né? Eu acho assim, chefe, na questão de formadores, nunca é demais, né? A gente teve aí um caso há pouco tempo atrás, nós praticamente todos aqui somos de São Paulo, pelo menos da equipe nossa, todas são. E tivemos um caso aí de um curso avançado, eu não lembro se foi avançado ou se foi intermediário em São Paulo, que em 5 minutos acabou as 40 vagas. Então eu acho que quanto mais formadores a gente tiver, né, mais equipes de formação, mais pessoas a gente consegue formar. Inclusive a desculpa, né, para ter tão poucas vagas, era justamente a falta de formadores para dar o apoio. Tanto que não foi aberto a região de São Paulo, pra vocês terem ideia, não tem previsão de fazer novamente o curso, né? O intermediário dos ramos. Então, é bem complicado, porque ao mesmo tempo em que a gente não tem, se fala que não tem formador, também não se abre espaço, né? Para quem quer se formar, não parece que não se tem um apoio. Fala, Carol. Eu acho que talvez, né, imagino eu, tentando pensar do lado deles, essa ideia deles criarem um esquema de indicação é tentar filtrar entre todos que se formam quem tem a capacidade, o perfil, né, que eles falam bastante ao longo do curso, para ser uma pessoa que vai ensinar. Só que assim, partindo dessa ideia, eles meio que... Parece que eles tiram o crédito, eles não acreditam, descredibilizam todos os chefes que têm a vontade também de fazer algo, né? Que tem, talvez, as habilidades, mas talvez não consiga se expressar da forma que eles querem. Então é um filtro, uma peneira meio injusta, né? Que acaba caindo meio que beirando o nepotismo, né? O queridismo, assim, uma coisa do eu gosto de você e vou te dar preferência, né? Fica muito chato. Concordo. Isso acaba indo nos cursos, são as mesmas pessoas com as mesmas mentalidades, né? Sempre. A gente teve aqui, eu até expus para vocês, a gente acabou fazendo curso em outro distrito, com outra mentalidade, com outra visão, com uma outra forma de fazer, de passar conhecimento, e isso realmente eu acho que é primordial. Você ter novos ares é a melhor coisa que você poderia ter, entendeu? Principalmente para o movimento escoteiro. O que eu sinto muito é que dentro do movimento, né, as pessoas que estão cada vez mais engajadas, mesmo dentro do movimento mais jovem, assim, que eles tentam criar essas estruturas, né, para conseguirem se conversar, é que a gente acaba encaminhando tudo da melhor forma possível na visão deles, para que o movimento escoteiro não se altere demais, para que a base dele não se altere demais. Mas, assim, a parte escrita, né, os documentos, ele como pedagogia, como base, ela está muito bem estruturada, né? As coisas que elas podem mudar com um chefe estando à frente, seria a subjetividade humana, né? De conseguir lidar com as diversidades que a gente tem em cada região, em
cada grupo, em cada localidade, né? Eu acho que é uma coisa muito valiosa para o movimento escoteiro. O chefe Raul aqui colocou no chat ali, ó, diversidade inclusive de pensamento. Quer dizer, o mesmo processo, né, o mesmo método e visões diferentes de como aplicar. A gente também tem aqui um outro chefe que levantou a mão aqui. Não, na verdade sou eu. O chefe, a resolução aqui. Então eu vou ler o que precisa para fazer o CNGA 2. Para participar no Curso Nacional de Gestão de Programa Educativo 2 ou para o Curso Nacional de Gestão Institucional 2, é necessário ter concluído o respectivo curso no nível 1 em todas as suas etapas e estar atuando efetivamente em uma equipe regional ou nacional destas áreas. Está na resolução. Então, é essa questão que eu estou levantando, entendeu? Tá? Eu acho muito limitador. Como o chefe Tárcio colocou, nós temos muitos escotistas que são muito bons e que poderiam nos passar muito mais coisas e a gente vai ter sempre o mais dos mesmos. Sempre. Né? E isso vem para aquela história que a gente sempre discute. Para que eles fizeram isso? Para manter o foco do jeito que eles querem e não ter uma diversidade de pensamentos? Ou para manter um padrão de ensino? Poxa, mas se é um padrão de ensino, você vai me ensinar a ensinar nesse padrão no curso. Acho que todo mundo que fez uma faculdade para dar aula sabe disso. Com certeza. O chefe Carol? Eu só queria complementar que, por mais que a gente esteja falando sobre essa diversidade de pensamento, não significa que a gente está criticando qualquer posicionamento, seja sobre as colocações e posicionamentos da UEB, por exemplo, né? Pelo menos não no meu caso. Vocês podem estar criticando na fala de vocês, mas no meu caso, eu digo que não é totalmente com relação a isso. Eu acredito que algumas mudanças realmente vêm para o melhor. E em algumas situações é necessário que a gente entenda o contexto da nova juventude. Então, a diversidade sexual, por exemplo, é um tema que é importante se retratar, né? Se conversar. Né? E não é uma coisa que diz respeito a encabeçar a juventude para elas se tornarem algo que elas não são. É sobre compreender o contexto deles, né? Abraçar. Não, o chefe Carol, eu acho que nós concordamos com isso. Nós também não concordamos que tem que ter não só esse tipo de diversidade, mas a diversidade de pensamentos. Vamos chamar de instrutores que pensem diferentes dentro dos cursos. Sabe, gente nova, gente mais antiga, mas que consigam colocar para quem está chegando no escotismo como chefe, o que é realmente escotismo de várias maneiras diferentes. E não só da mesma panelinha. Chefe Tony. Oi, então vamos. Chefe Tony, não, tá como Tony? Gente, eu não sou o Tony, eu sou a Juliane. Eu juro, tá como Tony, perdão. Não. Tony é o bonitão do namorado, que emprestou o computador porque o computador da chefe Gil foi pro espaço. Mas, enfim, voltando naquela frase do chefe Raul que ele colocou no bate-papo, que eu achei diversidade, inclusive de pensamentos. A gente não pode esquecer que é na diferença que nascem, inclusive, novas ideias, né? Que nascem novas oportunidades de ensino, que nasce uma nova comunicação. Eu, particularmente, o que eu vejo hoje na UEB como um todo, tá? É realmente que ainda é tudo muito fechado. Por um lado, se briga por uma diversidade, por uma liberação, por N coisas novas, né? E modernas, e o Caramba 4 e atuais. E, por outro lado, é uma coisa tão fechada em questão do grupo de formadores atuais. E eu falo, acho que um grande reflexo do que acontece nacionalmente acontece mesmo nesse intermediário. Cara, nós somos de São Paulo. O nosso grupo é 100% de São Paulo. E a gente está fazendo aonde? Amazonas. Né? No Amazonas. E mesmo no curso intermediário do Amazonas, nós temos formadores de São Paulo.
que todos nós já conhecemos de outros, né? De outros cursos, de outros carnavais. Então, na diversidade da diferença de pensamento que nasce mais ideias, que nasce uma nova comunicação, que nascem os novos métodos, né? Então, essa abertura eu vejo realmente que é uma barreira, é uma grande barreira enfrentar na OEB. Eu fico, às vezes, impressionada quanto esse muro é forte, né? Aqui a chefe Camila colocou, eu cheguei há pouco tempo no movimento e a parte administrativa é uma bagunça na minha cabeça, principalmente na minha região. Ô, minha amiga, você não assistiu a live que foi a apresentação do quadro de funcionários completo, de cargos da... Quem assistiu? De cargos dentro da UEB? Se você olha, se a sua região você ficou confusa, o quadro o fluxo que apresentaram ali de quantidade de cargos e setores, gente, é algo sobrenatural, chefe. Então, assim, fica aí com a tua região, na tua bagunça, que tá bem. Chefe Carol. Pessoal, eu acho que, não sei bem se foi um debate, né, mas a gente fez uma exposição muito legal de ideias, trocou muita coisa. Eu acho que a gente podia seguir para a próxima resolução para conversar um pouquinho sobre ela. Só um minutinho, Carol, que o Tarso queria falar. E a Juliana por favor. entrou, então, por favor, Tarso. Isso, chefe. É basicamente completando o pensamento de vocês, né? Quando se fala em diversidade, se trata da diversidade estrita, a diversidade pontual. E se esquece da diversidade dentro da perspectiva do lato sensu, da diversidade de pensamentos, de opiniões, da formação da tese, de antítese, do confronto de pensamentos, do confronto de pensamentos opostos. Eu sinto que dentro da UEB existe meio que um pavor para a discussão de temas que são extremamente importantes ao movimento escoteiro e se perdem em temas menores, que são menos importantes. Olha, esse curso é uma prova viva da deficiência que nós temos em todas as regionais da formação de adultos, da formação de escotistas, da formação, né, do processo de progressão do adulto. Não, na verdade, isso não vem existindo dentro das regionais. E aí, quando você restringe a formação de formadores, você vai piorando a situação. Então, de um lado, você tem uma discussão muito forte em diversidade, mas na prática, é aquela velha máxima, não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu fecho em panelas, travo as discussões de temas relevantes e jogo discussões para temas menores, para gerar ruídos e na prática, enfraquecer o movimento. Muito bem amarrado, chefe Tarso. Excelente, eu acho que foi uma conversa muito boa. E aqui a Ju está apresentando a outra resolução, que é referente a esse distintivo, né, novo que eles propõem. Alguém quer iniciar as conversas, né, os bate-papos, que está muito mais um bate-papo do que um debate? Pessoal, essa resolução, na verdade, é a IMMA, né, que é a Insígnia Mundial do Meio Ambiente, ela não vai mais existir, né? Ela foi substituída por esse grupo de atividades, que é o Tribo da Terra, tá? Que vão para os ramos lobo, escoteiro e sênior, e que vão abranger alguns temas em especiais, que é o reduzir, reciclar, reutilizar, escoteiros por energia solar e campeões da natureza, tá? Eu, particularmente, desculpa, gente, às vezes eu posso ser um pouco grosseira, mas eu particularmente acho bobagem. Né? Porque o conceito em si da IMMA é basicamente o mesmo. Então, e a garotada às vezes luta tanto fazer esse distintivo, então os que já tiraram, né, que já tem lá o seu IMMA, troca o distintivo, não vai ser mais aquele. Eu acho que é uma das resoluções que desnecessárias para o momento. Essa é a minha opinião. Fala, chefe Marcelo. O senhor está mudo. Tá mudo, chefe. Tá travado? Então, sem contar que, né, o coitado do jovem que vinha de lobinho. Tô mudo? Não, agora tá ok. Agora tá ok, chefe, pode falar.
com atraso. Foi? Foi, Não. agora. É que tá com atraso a sua conexão. Ok. Bom, vamos lá. Sem contar que, como todos os distintivos... então peraí um pouquinho, para ver se melhora um pouquinho. Aí. Bom, vamos ver se vocês conseguem me ouvir agora. Sem pensar no seguinte, o lobinho fazia o IMMA, aí quando ele chegava escoteiro, ele completava, porque ele já tinha feito algumas coisas. Quando ele ia para a cena, ele completava o que ele já tinha. E agora ele vai fazer o IMMA, dia 31/12, então ele conquistou o Cruzeiro do Sul. Conquistou. Mas e lá para Liz de Ouro? Ele vai ter que começar tudo de novo? Eu acho que é uma coisa Numa outra insígnia? Eu acho que é uma coisa que não deixa claro, né? Porque assim, quem já conquistou, teoricamente, já tem uma insígnia de especial, que é o que pede para que você faça depois a Liz de Ouro, né? Então, chefe, mas na própria resolução diz que o escoteiro, o sênior, o lobinho conquistou até dia 31, ok, ele pode usar essa insígnia até ele passar de ramo. Ele passou de ramo, ele não pode mais usar a insígnia. Exatamente, ela perde a validade a partir do momento que ele passa. Então, se for um lobinho, no ramo escoteiro, ele... Agora, eu não sei se no ramo escoteiro ele vale e no seguinte ele não vale mais, ou se ele já automaticamente anula, mas independente disso, de qualquer forma vai impedir que ele progrida, né, na vida escoteira dele para poder tirar uma... Ou ele vai ter que se sacrificar um pouquinho mais, né? Porque ele vai ter que fazer uma outra insígnia do zero. Soa como uma questão burocrática, né, para o jovem. Eu não sei quem aqui foi jovem no movimento nos anos 80, eu sei que a Juliana foi, deve lembrar que para a gente fazer Cruzeiro do Sul, Liz de Ouro, Escoteiro da Pátria, era a coisa mais difícil do mundo. Porque você era escoteiro, então você fazia segunda classe, noviço, segunda classe, primeira classe, e aí ia atrás das especialidades, conseguia o seu Liz de Ouro. Quando você chegava em sênior, você começava tudo de novo, porque você perdia as suas especialidades. Não tinha uma continuação das especialidades. É a mesma coisa. No meu entender. Então, chefe, mas daí, ó, eu até entendo isso daí e concordo com você em relação a isso. Eu fui escoteiro, a gente já estava conversando com isso, comecei minha vida escoteira em 86. Fui primeira classe, né, não cheguei a Liz de Ouro. Mas hoje, por exemplo, um lobinho que sai de Cruzeiro do Sul e vai para a tropa, teoricamente, né, se você pegar no mapa, ele já é cordão. Sim. Entendeu? Sim. Assim, não estou falando que tá errado ou está certo, né? E isso acaba afetando, mas você concorda que é complicado? Eu concordo que ele tem a possibilidade de ser, ele tem requisitos para isso, mas está muito próximo, né? Hoje. Mas é aquilo também que o chefe Luciano falou no domingo, né? Mérito do jovem, né? Que fez. Gente, eu tenho um lobinho aqui, que o menino faz na minha casa. Ele faz natação desde os 3 anos de idade. Assim que ele entrou no movimento, o que ele fez? Tirou a especialidade. Ele nível 3 de natação e não foi avaliado por chefe. Foi avaliado pela professora dele. Eu vou falar, não, você só pode tirar nível 1. Não, você só pode tirar nível 2. Ele cumpriu os requisitos. Mérito. Não é demérito, é mérito, né? Sim, com certeza. E o grupo foi criticado por ter dado uma especialidade nível 3 para o lobinho. Ué, aonde está dizendo que não pode? Ai, chefe, é aquela velha história que se você dá o nível 3, aí ele se desmotiva na tropa. Ou ele motiva outros a tentarem. Ou ele motiva outros a tentarem. Eu acho que não foi para isso que o Baden Powell colocou distintivo nos uniformes da gente, que era para o outro jovem ver
e falar, eu quero aquele distintivo, foi para isso que ele fez o distintivo. Eu acho que ele também criou os distintivos como uma forma de entrar... Desculpa, gente. Isso eu tô falando porque é mais por conta do meu projeto de pesquisa, né? Que eu fiz uma pesquisa voltada para a história do escotismo. E aí a criação dos distintivos, dos badges, né? Que eles usavam, era muito para incentivar uma carreira, né? Eles encontrarem coisas diferentes para se fazer, que não se nega que a gente faz isso hoje em dia. E eu acho que o chefe Marcelo não está de total errado, né? Isso na minha opinião, né? Acredito que o jovem fazendo, e também pela abordagem da chefia, na forma que entrega um distintivo de nível 3 para o jovem, não esfregando na cara dos outros que eles não são capazes, mas tentando incentivar os outros a fazerem as coisas, também mexe com essa subjetividade, né, que a gente tinha falado antes da juventude. Se alguém quiser encaminhando a nossa discussão para o final, eu acho que a gente já até ultrapassou o nosso tempo, porque essa última aí tá legal de conversar, hein? Só tem aqui, ó, o chefe Raul colocou, tem muita especialidade, o certo é incentivar a tirar todas, nunca limitar. E a chefe Graziella colocou, IMMA foi oferecido para os ramos lobinho, escoteiro e sênior, de maneira específica para cada ramo. E requisitos para sua conquista podem ser encontrados no documento específico, guia de ensino de interesse especial. Sim, chefe, mas como lá na insígnia, e isso acontece também nas especialidades, ela sobrepõe, né? Então, participar de um evento, eu vou lembrar agora do Aprender, que meu filho tirou, que era participar de uma educação escoteira. Então, se você levou o escoteiro e se você levou o lobinho para fazer a educação escoteira, ambos podem marcar a mesmo cheque feito, vamos dizer assim, entendeu? E no mapa vai acompanhar para a próxima. Vai acompanhar a mesma coisa agora para o adulto, né? Eu não sei quem que está usando o mapa adulto aí, mas, por exemplo, o meu básico, quando eu terminei, ele já é válido para esse. E muita coisa do intermediário e do avançado que eu já fiz na linha dirigente, ele está valendo para essa também. E mesmo do básico, do intermediário, né? Agora, você faz, se você olhar no seu avançado no mesmo ramo, já vai estar clicado lá, porque você aproveita, por exemplo, participação em assembleias. Sim. Eles já são... Então, não adianta, esse tipo de coisa vai continuar. Gente, eu sugiro a gente já realmente fazer o que a Carol falou, porque nós começamos 5 minutos depois, mas já estamos caminhando para os 5 minutos após. Alguém mais tem alguma coisa, né? Lógico, antes da gente encerrar. Tem algum tutor na sala que queira falar? O chefe, só duas coisas aqui. O chefe Ronald colocou que o mapa adulto e jovem não estão funcionando em alguns celulares. Chefe, o meu eu não tive problema não. Na realidade eu tive que, por conta do arroba escoteiros lá, eu tive que alterar a senha, agora que ela pede maiúsculo, minúsculo, letra e caractere, mudou no mapa também, tá? E a chefe Graziella, sobre o cordão verde e amarelo, o lobinho chega na tropa, mas precisa passar pelo período introdutório e depois vem a promessa. Aí sim pode receber o cordão verde e amarelo. Não, concordo com você, chefe, só que ele, teoricamente, ele passou do introdutório e fez a promessa, ele já depende como que ele veio da Alcateia, né, com que ele veio, com que ele fez, uma ou duas especialidades que ele agrega, ele já é cordão verde e amarelo, teoricamente. E a chefe Miyoko, se eu falei errado, perdão. A chefe Ronaldo já tem atualização. O meu mapa hoje finalmente funcionou lá. Respondendo o chefe Ronaldo ali, ó. Ronaldo. Tá certo, então, pessoal. Começamos com a bandeira. Encerraremos com a bandeira, então. Tá certo? Eu peço, então, aos cursantes firmes. Bandeira nacional em saudação. Firmes. Descansar. Deixa eu parar aqui agora. A conversa acabou, mas não acabou. Nos comentários ainda tá fervulhando aqui. Tá, tô vendo.
Isso é legal. Por isso que lá no comecinho, né? Alguém gostaria de fazer uma oração para encerrar? Nós estamos aqui todos juntos, né? Alguém gostaria de dizer algumas palavras? Só vamos ler aqui o que o Raul colocou, viu, chefe? Porque é interessante. Aprovação de corte de honra, entendo que a corte de honra deve avaliar o escoteiro. E se eles conseguirem com 3 meses, por que não? Lógico, chefe. Não, tá certinho, chefe. É isso que nós estamos falando. Ele tem que trazer mesmo, e como a chefe Carol disse, não é esfregar na cara dos outros, é incentivar que os outros cheguem lá. É para isso que serve o incentivo, os cordões e tudo isso. É incentivo. Pessoal, nós precisamos encerrar, senão a gente acaba atrasando o grupo 5, né? Vai começar Que agora tem a 9 sua horas. live aqui saindo da gente. Isso, vai lá, cara. Exatamente, nós vamos encerrar. Agradecemos o grupo 4 aqui, agradece demais a presença de vocês. O que começou devagarzinho, cresceu. E no final deu tudo certo. Muito obrigada. Tenha uma boa noite, né? E bora lá prestigiar a próxima live, então, ok? Sempre alerta para vocês. Obrigada. Sempre alerta e bons ventos. Grupo 4 fica aqui um pouquinho? Sim. Eu só vou parar a gravação aqui, tá, Ju? Sim.